Vamos lá para o nosso segundo episódio, segundo videocast aqui organizado pelo College. E eu acho que essa tarde nossa conversa promete, né? Eu acho que já começou, né, com time-lapse, né, Corina? Claro! A Ana jogou, vamos fazer um time-lapse, e a Corina falou o quê? O que é time-lapse? Time-lapse, tá? Lapse. Isso, exatamente. Então, gente, hoje a conversa promete trazer muitas reflexões, muitas discussões, e eu acho que tem muito a ver com o que a gente está trazendo na prática, não só na teoria, aqui dentro da nossa escola, aqui dentro da nossa organização. Então eu tenho aqui do meu lado a Ana Beatriz, que é a nossa coordenadora, já indo para o segundo ano de coordenação aqui no College, que eu vou pedir para você se apresentar daqui a pouquinho. E aqui do meu lado direito, a Corina, né? Para quem não conhece, a Corina é minha sócia, diretora acadêmica aqui na escola, minha parceira que há quantos anos, Corina, que a gente está junto? Quase 30, quase 30. A gente ainda não se divorciou. Não se divorciou. Juntas, assim, representando já uma outra geração. E a conversa de hoje tem a ver com essa gestão intergeracional, tá? Então, Ana, vou começar com você, pedindo para você falar aqui para o pessoal quem é você na fila do pão. Ah, meu Deus. Bom, então eu sou Ana Beatriz. Eu acho que nesse caso faz sentido falar a minha idade, né? Eu tenho 26 anos, então eu sou mais nova que a escola. Mas eu tô na coordenação desde o ano passado. Atuo aqui no College como professora desde 2021. Sou formada em letras pela UEMP e tenho mestrado em estudos da linguagem pela UEL. Mas o que eu aprendi aqui na escola, ainda mais trabalhando nos bastidores com essas duas, só muito mais do que essa formação acadêmica. E, bom, acho que é isso, o básico do básico. Perfeito. E aqui do lado direito, para quem não sabe o time-lapse nem TikTok, o TikTok não é nome de remédio, eu tenho aqui a Corina, que eu gostaria... Também não precisa acabar comigo assim, né, Cláudia? Na frente de todas as câmeras. Fala um pouquinho de você. O grande começo. Bom, eu sou a Corina, eu já tenho bem mais idade do que a Ana, né? Já amanhã, por sinal, faço 75 anos. Eu já tenho uma trajetória na área de ensino muito longa, né? Uma experiência muito longa. Fui da Universidade Estadual de Londrina por algum tempo, tenho meu mestrado, meu doutorado, fiz fora do Brasil. E assim que me aposentei, eu resolvi que eu ainda tinha idade para contribuir, né? Para contribuir para essa área que eu sempre gostei muito e sempre me envolvi bastante. Então, acho que é isso. Estou aqui, ainda estou aqui. Maravilhoso, maravilhoso. Então, eu acho que tem a ver um pouco com o que a gente discutiu no primeiro videocast que a gente fez, a gente está dando continuidade, mas agora trazendo essa pitada aí de uma outra geração dentro da nossa empresa. Para quem não sabe, a College existe há 28 anos, então nós estamos na gestão há 28 anos, e é que nem a Ana falou, né? A College é mais antiga, mais velha do que ela. Do que quando a Ana nasceu. Então, assim, é interessante a gente discutir isso, porque é um tema que está sendo discutido muito ultimamente. Por quê? Porque na década de 50 existiam 2 milhões de pessoas acima de 60 anos nesse país, tá? Já na década de 60, 65 por aí, esse número subiu para 6,2 milhões. Na virada do século, nos anos 2000, isso foi para quase 4 milhões. E agora, em 2025, a projeção é que a gente chega a 31 milhões. Nossa. Então, o que a gente vai fazer? Né, que nem a Corina falou, não estou preparada ainda tenho que contribuir. Ontem eu falando com a minha filha, que também é dessa geração sua, né, perguntando também, vocês não saem do mercado de trabalho, como que nós vamos ter oportunidade, né? E aqui eu tenho do lado esquerdo a Ana, com toda essa experiência e tal, mas jovem, geração Z, e a gente trouxe essa discussão porque ela está sendo muito relevante, né? Como conciliar a geração ser baby boomer, né? Você ainda não é a geração 20. Não. É baby boomer, né? Com a geração Z, com essas expectativas e mais ainda participando da gestão, tá? Então a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês duas é qual foi o seu primeiro contato com o mundo de trabalho e como que ela tem... Para você só isso. Tá. Você fez agora recentemente. É só aí que dá. Corina. Eu acho que a minha primeira experiência de trabalho assim, formal foi durante a faculdade, que eu comecei a fazer um estágio na coordenadoria de relações internacionais da minha universidade. Esse estágio meio que caiu no meu colo e eu fui. E foi a minha primeira experiência, assim, de trabalho formal. Então eu tinha
horários, eu tinha muito trabalho administrativo, acho que foi a primeira vez que eu lidei assim com e-mails bonitinho, coisas mais formais, mais estruturadas, e foi muito novo, né? Eu tinha acho que 19 anos na época. 19, comecei com 19 e fiquei até os 21, 22 lá, e aprendi muito, e foi assim, é uma chance de você começar tudo de novo. Você tem que aprender como se portar nesse ambiente, né? E isso vai mudando o ponto de vista sobre muitas outras coisas. Então foi isso, e foi uma experiência muito boa. E Cora, você que já está no mercado de trabalho há mais tempo, quais são as principais mudanças que você sentiu de quando você começou a trabalhar e hoje, até no recrutamento da nossa equipe, das pessoas que estão trabalhando com a gente? Quais são as principais, se você puder pontuar? Não, eu acho assim, que, lógico, passei nesses anos todos, né, que eu estive em contato com a área e com o meu trabalho. Se você for ver de 1970, né, nos anos 70 até agora, o mundo mudou completamente. Nós estamos vivendo em outro mundo, e algumas mudanças foram gradativas e outras foram muito mais, como a que a gente está vivendo agora, muito mais intensa do que as mudanças, né, que eu passei em décadas anteriores. Então, esse foi... durante essas mudanças, eu tive que mudar também. Eu tive que aprender coisas novas para poder me adaptar ao mercado de trabalho e também crescer, né, dentro da minha própria área, para poder contribuir cada vez mais. Então, eu tive vários contatos, né, com diferentes, eu diria assim, modos de trabalho. Eu exerci várias posições que muitas vezes eu não me sentia preparada, mas tive que enfrentar. Eu fui diretora de escola, eu fui coordenadora de várias escolas, eu mudei de país, né? Eu estudei fora do Brasil muito tempo, trabalhei nos Estados Unidos muito tempo, então tudo isso gerou, né, na minha experiência, grandes mudanças, Cláudia, né, na visão. Você acha que isso torna você mais flexível? Muito mais flexível, porque você enfrenta todos os dias problemas que são novos para você, né? Então você, por exemplo, você vai ter que mudar de país. É um grande desafio. Você vai ter que estudar numa universidade fora do Brasil, grande desafio. Você vai ter que enfrentar uma posição que às vezes você não se sente preparado, você vai ter que estudar, é outro desafio. E isso tudo transforma você como pessoa, como ser humano, né? E isso contribui cada vez mais para que você possa trazer essa contribuição também e continuar dando essa... O que me deixa muito feliz é que eu sinto que eu continuo contribuindo em vários aspectos, justamente por causa dessa minha trajetória, desses meus encontros, vamos dizer. Ótimo, então agora vamos deixar um pouco a nostalgia de lado e vamos falar da parte prática, tá? Desse conflito geracional, tá? Vou botar um pouco de lenha na fogueira aqui, tá? Ana, a gente tem uma equipe muito diversa aqui no College, né? A gente tem pessoas que são nativas digitais, para quem não sabe, nativo digital é aquela pessoa que nasceu depois dos anos 2000 e que já aprendeu, antes de falar, já aprendeu a mexer no celular. E temos pessoas que são da nossa geração, né, que tiveram que aprender a mexer com a tecnologia. Você, enquanto coordenadora, que faz a parte operacional da escola, que tem esse contato com o aluno, professor e tal, e principalmente depois da pandemia, né, que todo mundo migrou para o online, quais são os desafios hoje, enquanto gestora, não esquece o papel de professora, enquanto gestora, coordenadora, que você tem de lidar com essas duas gerações aí, 2 ou 3? Acho que o mais difícil, o maior desafio é me comunicar na linguagem que a outra pessoa vai entender. Porque da minha geração pra frente, se eu mando um WhatsApp, beleza, tá tudo certo. Eu mandei, eu sei que a pessoa vai ver, vai responder e ok, tá confirmado. Agora, se é uma pessoa que não tá tão habituada, que não tem tanto esse costume de usar o WhatsApp, aí o WhatsApp não funciona, porque ou a pessoa não tá acostumada a ver, ou né, não usa muito, então não funciona. O que funciona mesmo é, às vezes, ligar, falar no telefone. Então, pra mim, isso já é um desafio, porque telefone pra mim é só... né? Não, telefone pra mim, o que eu menos faço com meu celular é ligar. E eu falo, só me liga se a casa estiver pegando fogo, só eu puder apagar, porque eu não sou boa com ligação. Mas, então, esse é um desafio, porque eu sinto que eu preciso que a equipe faça esse ajuste para se encaixar no que funciona melhor no todo, mas eu também preciso ter uma flexibilidade de saber
como que eu vou falar com essa pessoa, como que eu vou fazer para me comunicar de uma forma que seja eficiente e eficaz pro outro lado também. Porque senão eu fico falando sozinha, o negócio não anda, né? Então tem isso. Eu adoro pegar o telefone de vez em quando. Corina, e você? Eu acho... Quais são, então? Então, a pergunta é, qual é a diferença, então, que você sente nesse ambiente profissional das diferentes gerações que você tem que liderar? Eu vou até contar uma historinha aqui para esclarecer um pouco isso. Eu acho essa gestão intergeracional, ela só funciona se a gente, isso eu percebi na minha trajetória também, ela só funciona se houver uma abertura, se você criar na escola ou no seu ambiente de trabalho, um ambiente propício para que essa troca aconteça. Né? Porque ainda existe, infelizmente, um preconceito. Existem preconceitos. O primeiro preconceito, eu diria, é aquele, não, o jovem inexperiente. Com mais idade, ultrapassado. Então, ainda existe esse preconceito em vários lugares. Graças a Deus que as coisas vão mudando, mas nós ainda temos que lidar com esses dois preconceitos, né? E eu acho que a partir do momento, para mim pelo menos, que eu percebi que eu tinha que realmente abrir mais, ter uma abertura maior para isso e tirar esse preconceito na minha cabeça, porque ainda existe muita gente que tem esse preconceito, né? Então, a partir do momento em que eu comecei a entender isso e comecei a dar uma abertura maior para essa troca, né, que envolve até respeito mútuo, né? Você está trabalhando com pessoas com gerações diferentes, com conhecimentos e trajetórias diferentes, mas que elas vão ter um momento em que elas vão ter que se juntar, que elas vão trabalharem juntas, né? Então eu acho que esse ambiente é essencial para qualquer lugar, qualquer empresa que seja, ele tem que ser criado. Esse preconceito tem que ser lidado muito bem para que essa gestão seja... Porque ele existe, né? Ele existe. Você tem que acolher. Eu vou dizer, existe até uma questão, Cláudia, que vou até citar aqui, de ego. Pode falar, a gente está aqui para falar. Eu tenho não dá papo reto, real. Não, então, tem até uma questão de ego. Não vou negar, que uma hora você chega e fala assim, quem que é essa pirralha? Não é? Pirralha? Com aquele preconceito, inexperiente, né? Uma trajetória muito curta, né? Então você tem que lidar até com o seu problema do ego, de você ter que dar essa abertura para que a coisa aconteça, para que a troca, essa gestão aconteça de maneira eficiente. Acho que a palavra respeito, acho que resume bem. Claro. É um respeito mútuo e é uma compreensão que não é fácil, porque você pega, por exemplo, no meu caso, uma trajetória imensa, né? E que trago todo esse conhecimento e eu tenho que lidar com uma pessoa que vem com uma nova visão de mundo, totalmente diferente, com palavras ou coisas que eu nunca ouvi e que tem uma trajetória muito curta. Para uma pessoa como eu, é difícil você fazer essa mudança, Cláudia, não é fácil. Por uma questão de ego, por uma questão de analisar sua trajetória que não está sendo respeitada. A partir do momento que eu consegui entender isso, as coisas melhoraram muito. Perfeito. E eu acho que é isso que as pessoas devem fazer. Para você ter essa gestão eficiente, você tem que ter essa abertura e esse entendimento dos dois lados. Sim, claro. Ana, agora eu vou voltar para você. Eu queria assim, um exemplo bem... Acho que para quem está ouvindo a gente aqui, para saber, para servir até como modelo, né? Você tem algum exemplo de um choque geracional que você sentiu na coordenação, por você ser muito jovem, ter uma equipe às vezes mais senior? E como que você fez ou como você está fazendo para lidar com isso? Eu acho que, como eu disse, né, até brinquei antes, mas é verdade. Eu tô trabalhando na escola e a escola tem mais tempo de existência do que eu tenho de vida. E a gente tem professores aqui que trabalham no college desde que a escola foi fundada. Então, às vezes, principalmente quando eu comecei na coordenação, eu sentia um pouco talvez de dificuldade mesmo, de me comunicar e de delegar algumas coisas, porque
havia um pouco, em alguns casos, não em todos, mas havia um pouco de resistência. E às vezes, pensando agora, às vezes pode ser até um pouco de insegurança minha, porque, convenhamos, a minha trajetória não é tão longa assim. Então, e essa é uma função muito importante. Então, tem muito a ver com a minha questão também de o quanto eu me sinto segura, da minha autoconfiança, mas sem ser arrogante, e também de conseguir impor e de conseguir delegar algumas coisas também, para realmente trabalhar em equipe e conquistar esse espaço, porque não é só o título que me foi dado, eu tenho que merecer isso. Então, é toda uma construção. E como você fez para lidar com esse desafio? Eu acho que a melhor estratégia que eu tive, que eu ainda recorro, é me colocar também como professora, porque enquanto eu falo com os professores só do papel de coordenadora, eu percebo que às vezes a comunicação não dá certo. Eu percebo que às vezes vem essa sensação de, mas o que essa menina tá falando, gente? Então, eu desço do meu tamanquinho e falo, então, eu como professora, estou te pedindo, você também como professor, para direcionar as coisas dessa forma. E aí eu vejo que a coisa funciona melhor. Então, talvez tenha a ver um pouco com a questão do ego, que a Corina mencionou, e também com a minha questão de autoconfiança. Então, às vezes é aquilo que eu disse também sobre ajustar. Como é que eu vou falar com essa pessoa para passar o recado que eu preciso? Então, às vezes eu preciso transitar entre essas duas funções que eu ocupo. Então, eu enquanto coordenadora, eu enquanto professora, encontrar um meio termo aí para conseguir interagir com a equipe. Gente, fica claro então que essa diferença geracional ela tem perfis diferentes, né? Então você tem lá o baby boomer, a geração X, Y, Z, que esperam coisas diferentes da vida, tem a questão da hierarquia, não hierarquia, a rapidez da informação, etc. Corina, você como uma pessoa que está na escola não só trabalhando como diretora acadêmica, no relacionamento com os professores, com os alunos, você nota, por exemplo, no momento da contratação de uma equipe, que a gente contratou lá 28 anos atrás, e hoje uma mudança nesse perfil de professor, que eles querem da vida? Não, claro, Cláudia. É diferente? É bem diferente. O que eles estão procurando hoje, e é a coisa mais estranha, eles chegam já, mas sabendo o que eles querem, o que eles esperam daquilo, né? Então, antigamente, não, eu acho que eles vinham mais assim, esperando que você passasse, né, tudo para eles. Eles já têm um posicionamento diferente. Hoje, quando você vai contratar um professor, Cláudio, você vê que ele já vem mais ou menos sabendo o que ele quer, por onde que ele quer caminhar, né, e o que ele espera da escola. Tá? Então, isso facilita até para a gente na hora de contratação, porque você sabe realmente quem que você está contratando e se esse perfil vai se dar bem na escola. Então, é um perfil totalmente diferente, gente mais jovem, lógico, né? Então, aquilo que eu falei para você, uma outra visão de vida, que às vezes a gente não está olhando. Muitas vezes me perguntam, Corina, você sente falta da universidade? Você foi professora da universidade há muitos anos? Eu sempre digo, eu sinto falta dos alunos que traziam todo ano aquela juventude que me questionavam, que me perguntavam, e eu tinha que repensar o mundo, Cláudia. Isso é uma coisa importante, que alguém que te cutuque para você repensar o mundo. Então, eu acho assim que é bem diferente. O perfil hoje, eu acho que eles já são mais assertivos, eu acho que eles já sabem mais o que eles querem e esperam da escola. Que eles querem um equilíbrio entre o trabalho e o que eles querem da vida pessoal. Entendeu? Eu acho que isso também tem um impacto importante aí. Eles já vêm mais, eu acho que eles sabem mais o que eles querem do que antigamente. Eu acho que antes a gente esperava muito vir do outro para você se adaptar. Hoje eles querem. Hoje eles querem hoje eles querem realmente ver como é que vai ser, né? E se isso realmente não é só diferente, né? Eu acho que bem o que eles querem é bem diferente. Nessa linha eu vou fazer uma outra pergunta, vou voltar para a Corina, já volto para você também, que é uma questão interessante. Você sabe que aqui no college a gente trabalha só com adultos. E muitas vezes os adultos aí têm a faixa etária, nós vimos no último videocast aí os nossos alunos acima de 80 anos, né? São seniors. Uma experiência de vida maravilhosa. E às vezes a gente tem uma equipe jovem para trabalhar com alunos mais velhos, né? Mais senior, mais experientes. Como que a gente faz esse trabalho aqui na escola? De
preparar a nossa equipe para trabalhar com esse perfil de aluno? Bom, Cláudia, você sabe que quando a gente já faz o onboarding, nós recrutamos professores novos, eles passam por um certo treinamento, né? Onde a gente expõe o perfil dos alunos que a gente trabalha. Esse é o perfil que nós trabalhamos. Então, o que a gente pensa e tenta passar, e passamos para os professores, quais são as características desse perfil? Né? O que você precisa fazer para cativar o adulto, para envolver o adulto, para engajar? Como é que eu, jovem, né? O que eu tenho que fazer para engajar esse meu aluno adulto? Então, existem alguns princípios, tanto que a gente usa os princípios andragógicos, que os princípios andragógicos eles mostram para a gente realmente quais são os aspectos que eu vou ter que incluir na minha aula para eu poder engajar esse aluno. Então, esse treinamento é essencial para todos os professores, mas principalmente para os professores mais jovens. Porque o aluno se coloca numa posição de muita fragilidade, né? Perante um jovem, ele sabe tudo. Ele sabe tudo da área dele, só não sabe inglês, né? Então, o que eu sempre falo. Não, de jeito nenhum. Não, de jeito nenhum. E além do preparo do material, do conteúdo, tem esse preparo também, vamos dizer assim, psicológico, né? Que você vai ter que lidar com uma pessoa de uma experiência, de uma vivência, de uma trajetória totalmente diferente da sua. E como é que eu vou trazer isso para a minha aula? Esse treinamento, esse preparo, a gente sempre faz com os nossos professores quando eles são contratados. Então, eles têm uma noção bem clara, né, de qual é o perfil desse aluno college. Isso. E quem é esse aluno college. Né? Uma vez a gente passando isso para eles, é o que vai transformar a aula deles em uma coisa boa para o aluno que nos procurou para essa pessoa mais velha, vamos dizer assim, uma experiência. Então, a gente faz muito isso. Ana, você falou de comunicação, né? Você falou de um dos maiores desafios que você tem. Eu acho que não é só o nosso, eu acho que é o desafio geral, de organizações em geral. É a comunicação, né? Que você prefere se comunicar... Prefere não, é mais natural, né? Se comunicar através de mensagens. Talvez a Corina goste mais de e-mail, enfim. Né? Não, já estou no... Como que você acha que as organizações podem agir para melhorar, para ter esse momento de ter menos barulho na comunicação, considerando essa diferença geracional? Eu acho que para diminuir esses ruídos na comunicação é importante ter um canal central e talvez designar e classificar um pouco mais. Então, é claro que a gente não vai fazer toda a comunicação de uma empresa por WhatsApp, pelo amor de Deus, não é isso. Mas talvez sistematizar um pouco mais. Então, é uma informação rápida? É uma coisa simples de resolver? Direciona para um caminho. Não, né? Direciona para um caminho. É um assunto mais sério, precisa ser formalizado? Direciona para outro. Por exemplo, assunto rápido, WhatsApp. Assunto mais sério, formalizado, e-mail, telefone nunca. Na minha... Telefone o povo nem tem, mas... Ai, de vez em quando eu gosto de pegar o telefone. Nunca. Vamos fazer um Zoom? O que eu prefiro... Não, mas aí eu até gosto. Sabe por quê que eu gosto de Zoom, mas não gosto de telefone? Porque o Zoom, a pessoa não vai me ligar no meio do nada e falar, viu, não. O problema é a agenda. Não. O problema... Quando a pessoa fala... Até eu faço isso também. Dessa forma que eu estou ilustrando, é o que eu faço para lidar com os professores e tudo mais. Então... E eu tento passar isso pra eles também, tipo, WhatsApp pra coisa rápida, coisa mais séria, e-mail. Se o problema for muito grande, se for um pepinão mesmo, a gente marca um Zoom, marca um Meet, a gente vai sentar e conversar cara a cara. Se não dá pra ser presencial, vai ser assim. Mas a questão pra mim, a gente até já conversou sobre isso, a questão pra mim é ter a oportunidade de me preparar e de organizar e de ter um tempo na minha agenda pra isso. Porque o telefone, eu sinto que ele me pega desprevenida. O telefone me pega desprevenida e eu não sei se a pessoa tá me ligando para perguntar qual que é o nome completo do aluno ou se é para buscar uma informação de um curso que ele fez lá em 2017 que ele precisa para ontem. Então, aí é sempre um efeito surpresa que para mim não rola. Talvez para outras pessoas da minha geração isso seja tranquilo. Para mim... E você, Corina, qual é o seu meio favorito de comunicação? Como que você acha que tem que ser que é eficiente para você? O que funciona? Bom,
Bom, Cláudia, eu acho que a Ana tem muito mais um contato com mais pessoas aqui dentro, né? Eu sou mais na parte de pensar nos projetos e talvez lidar mais assim, ela lida muito mais com os professores e talvez essa comunicação mais rápida exija muito mais dela do que de mim, né? Eu acho assim que eu aprendi muito através de o que eles chamam de mentoria reversa. A mentoria, eu mudei muito, acho que aqui dentro da escola, uma vez que eu tive essa abertura de falar, não, Corina, hoje a gente fala muito em mentoria reversa, que é a mentoria que lida com essa diferença intergeracional. O que é uma mentoria reversa? Explica aí pra gente, a mentoria reversa é aquela abertura que eu falei no começo, de que toda instituição tem que ter para que essa gestão aconteça com eficiência. O que é isso? É eu ter tempo de te escutar e você ter tempo de me escutar. Entendi. Eu utilizar o seu conhecimento, a sua experiência, mesmo que seja curta, e você aproveitar da minha experiência, que também traz muita contribuição. Então, eles chamam de mentoria reversa isso, que toda instituição tem que ter esse momento de eu escutar você e você me escutar. Isso. Abrir para isso. Abrir para isso. Então, tem momentos, eles falam que são canais de interação, eles têm vários nomes para isso, em que você tem que ter esse momento na empresa para que inovação aconteça, né? E até você ver a duração desse, sustentabilidade do negócio. Então, se você não tem essa mentoria, se você não tem essa troca, você raramente vai ter inovação, sustentabilidade. Ótimo que você trouxe a palavra inovação, porque eu vou falar sobre isso agora. Inovação. Tá? O que a gente pode trazer de novo? Então, Ana, de forma muito direta, eu quero que você fale para a Corina o seguinte, ó. O que você acha que você pode ensinar para a Corina? Tá, vamos pensar. É difícil, porque eu acho que a gente sempre tem algo pra ensinar e sempre tem algo pra aprender também. A única coisa que eu sei é que nada sei. Eu acho que a gente partindo daí, a trajetória fica mais fácil, né? A gente se abre mais pra aprender. E a Corina é sempre muito aberta, né? A aprender, ela pede ajuda em tudo que ela precisa, então isso facilita muito as coisas. Mas o que você ensinaria pra ela? Tô pensando aqui. Porque eu acho... Nossa, eu já aprendi tanto com a Corina que pensar o que ensinar pra ela é um desafio. Essa a gente vai ter que cortar e voltar depois, porque... Então já vai pensando aí que eu vou passar pra Corina. Corina, o que você gostaria de ensinar pra Ana? A Ana é uma pessoa altamente... Ela é comunicativa, ela é muito inteligente, ela age, ela é bem ágil, são características que numa coordenação elas são essenciais, né? Você lida muito bem com as pessoas, né? Você tem o seu jeito muito especial de lidar com as pessoas. Você tem esse conhecimento tecnológico que eu não tenho, né? Mas que eu acho que eu poderia também estar te ensinando, quem sabe, é o que eles geralmente falam e eu concordo. Geralmente a geração com mais idade, não gosto nem de chamar de idosa, de nada, mas com mais idade, geralmente a gente tem muito mais para contribuir em termos de passar para vocês o que é liderança. Lidar com conflitos, né? Eu acho que tem esse aspecto que eu acho que a gente pode dividir mais. Quando eu falo de mentoria reversa, é isso, eu aprendo com você N coisas, Ana, todos os dias. Mas eu também acho que eu tenho que contribuir com algumas coisas nesse sentido. E os estudos mostram mesmo que a geração mais antiga nas empresas, elas geralmente estão ligadas a planejamentos a longo prazo, definição de objetivos, né? Liderança e lidar com conflitos, que é onde a gente entra mais. Como lidar com conflitos. Como lidar com conflitos, como liderar, né? Nesse aspecto, né, os estudos mostram que tem sido a maior contribuição da pessoa com idade mais avançada e com os novos. E vocês com esse novo olhar da vida. Você, o que você falaria para a Corina? Eu acho... Talvez alguma coisa em relação às novas tecnologias, alguma coisa de inteligência artificial para te ajudar a otimizar o trabalho, né? Porque a gente até teve um treinamento recentemente sobre a inteligência artificial
E tem tanta coisa pra gente aprender, então eu mesma, não é exatamente porque eu sou nova que eu domino tudo isso, mas talvez eu esteja mais em contato. Claro. Então acho que essa é uma troca muito importante que a gente pode fazer, né? E só arrematando o que você falou sobre liderança e como lidar com problemas, conflitos e tudo mais, eu lembrei de uma reunião que nós tivemos algumas semanas atrás para passar um feedback para um membro da equipe que não foi um feedback lá muito positivo. E eu tava muito tensa com aquela reunião, fiquei pensando, gente, como é que a gente vai conversar e levar esse assunto pra pessoa? E eu ali, né, me mordendo, e a Corina falou, não, deixa que eu falo, você acompanha. Eu falei, eu vou acompanhar. E ela foi falando, e eu fui tomando nota, e acabou a reunião, e a coisa foi tão sutil, eu falei, gente, como é que ela fez isso? Foi numa sutileza, conduzindo as coisas, então realmente dá pra aprender muita coisa. Eu anotei o passo a passo ali de como dar um feedback negativo com sutileza. Depois ela vai compartilhar, anotadinho. tá? Porque assim, acho que é importante. Achei que o exemplo que você deu foi Ótimo, bom, foi ótimo. Eu tô impressionada até hoje. Eu vou voltar um pouquinho, porque a gente está indo, acho que já para o final do nosso bate-papo. Eu quero falar um pouco sobre valores, propósitos, estilos de vida, né? Corina, se você voltar atrás, lá, quando você começou a ensinar, né? Não estou falando nem do seu papel de diretora, mas como você começou a sua carreira, né? Você lembra os seus valores? O que era importante para você naquela época? O que você queria enquanto profissional? Eu comecei, Cláudia, dando aula numa escola, numa vila em Londrina. Eu era professora primária, onde você ensinava para alunos de várias séries. Você tinha na mesma sala de aula uma carreira para primeiro ano, outra carreira para segundo ano, outra carreira para terceiro ano, outra carreira para quarto ano. Enquanto você dava uma continha para o segundo ano, você passava um ponto de história. Então, era uma coisa altamente dinâmica e que exigia bastante da gente. E eu sabia muito pouco, né? Eu tinha terminado a escola normal, começando a fazer faculdade. Então, meus valores eram realmente ser capaz de realizar o meu trabalho direito, fazer direito, né? Porque você é tão imatura, você sai de uma escola normal tão sem saber muita coisa, que a única coisa que você se preocupa é, meu Deus do céu, isso tem que dar certo, eu tenho que fazer isso certo, né? Então, eu sempre tive uma ética de trabalho muito forte, Cláudia. Então, talvez se você puder resumir, trabalho. Trabalho. Ok. Gente, para quem não sabe, normal não existe mais, tá? É o antigo que a gente pode dizer segundo grau. Não, né? é magistério hoje. Mas também não existe mais magistério. Existe? Não lembro, eu acho que não. Então, assim, era uma formação de professores, tá? De ensinar de primeira a quarta série, agora é ano. Então mudou tudo, tá? Mas na verdade... Tudo diferente, mas o desafio era o mesmo. Era o trabalho. Você entregar e estar comprometido no trabalho. Isso. Tá, agora eu vou voltar para Ana. Tá? Ana, o que você acha que são assim, como que você pode traduzir assim, os seus valores, a sua perspectiva? Porque você está entrando no mercado de trabalho recente, então o que está na tua cabeça? O que você realmente busca? Eu acho que o que eu mais valorizo é entregar um trabalho de qualidade, é me comprometer e acrescentar algo para as pessoas que estão em contato comigo. Então, sejam os professores com quem eu tenho contato, sejam os alunos da escola, né, que eu entro em contato às vezes, os meus alunos regulares também. E acho que também ter essa abertura para aprender, porque a gente, ainda mais quando é jovem, a gente tem essa cabeça dura de que, não, mas isso aqui eu sei, não sabe. Então, acho que ter essa abertura de aprender com o outro e ter esse compromisso de entregar o meu melhor. Então, fazer o meu trabalho da melhor forma que eu consigo, mas com confiança, mas sem arrogância. E com essa abertura para aprender. Acho que isso é muito importante também. Então, aprendizado dos dois lados, né? Claro. Esse respeito, é aquela coisa de que quero contribuir, né? Sim. Eu quero fazer o melhor trabalho possível porque eu quero contribuir. Eu quero fazer a diferença. O negócio é ter vontade. Porque às vezes a gente não sabe fazer alguma coisa, mas se você tem vontade de aprender... Sim. É muito importante. Claro. Eu lembro, eu comentei, né, que a minha primeira experiência de trabalho foi como uma estagiária. E eu lembro que muita coisa que me perguntaram na entrevista de recrutamento se eu sabia fazer, muita coisa eu falei, não sei, mas eu aprendo. Porque a gente realmente não sabe tudo, mas ter essa disposição de aprender é muito importante, é muito valioso. Então, acho que esse é
Isso é muito importante. Eu acho que eu escutei um podcast, eu fui numa apresentação, assisti não sei onde que eu vi, mas uma CEO, eu não sei se é da Microsoft ou uma dessas organizações internacionais. Ela já tinha muita experiência, era uma gestora senior, né? E uma das coisas que ela mais valorizava e ela procurava era contratar um estagiário para estar do lado dela. Então, ela tinha toda a experiência, ela tinha uma trajetória profissional, mas ela queria ter um estagiário para ter esse olhar, estar olhando o mundo de uma outra forma. É o que eu falo. Né? Então, eu acho que a Corina meio que falou isso quando ela era professora da universidade e ela estava em contato com os alunos que traziam esse olhar, né? Agora, a gente também está olhando o mundo através da Ana, da Luiz, das pessoas que estão dentro do nosso processo de gestão aqui. Então, acho que isso é muito importante, né? E aí, Ana, como encerramento, eu gostaria de pedir para a Corina e para você uma palavra, um conselho, para que as organizações consigam trabalhar e superar esses desafios intergeracionais. Tá? Só para a gente concluir e fechar nosso bate-papo. Eu acho que, Cláudia, aquilo que eu falei no início, é procurar criar esse ambiente dentro da sua empresa, da sua instituição. Eu acho que a partir do momento em que você dá essa abertura, né, e que você realmente escuta e quer escutar, né, o outro, o mais jovem, né, eu acho que você vai ter com certeza uma gestão muito mais eficiente, que vai gerar inovação e vai gerar sustentabilidade. Então, é o escutar o outro. Sabe? E não falar no meu tempo era assim, né? Não, nunca falar no meu tempo era assim. Agora, você sabe que o seu tempo contribuiu para onde você está hoje. Esse tempo eu não desvalorizo. Nunca vou desvalorizar o tempo que já levei, a carreira que eu construí, nunca vou desvalorizar isso. Eu acho que tem grande valor e contribui ainda hoje para que eu possa tomar algumas decisões, ou conversar, ou discutir, ou dialogar com o jovem. Né? Eu acho que essa troca é importante. Mas essa troca só vai existir se você, dentro da empresa, Cláudia, construir esse ambiente e dar essa abertura. E você, Ana? Eu acho que eu volto no que a Corina falou mais cedo sobre respeito. Eu acho que é muito importante ter esse respeito vindo de todos os lados, né? Então, ter esse respeito, o clássico, né? O respeito com quem está há mais tempo já trabalhando, que tem mais experiência, às vezes tem mais conhecimento também, né? Para agregar. E também o contrário. Então, vamos ouvir o que essa pessoa mais nova tem para dizer. Às vezes é uma experiência mais curta, mas pode ser uma resposta para uma pergunta que a gente não estava conseguindo responder. Então, acho que incentivar esse respeito mútuo e também a paciência, porque isso leva tempo. Até você conseguir implementar essa política de portas abertas e essa política colaborativa, leva-se um tempo. Então, acho que precisa muito ter essa paciência com o processo e incentivar esse respeito de todas as partes. Acho que isso é importante demais. É tirar os preconceitos da cabeça que eu falei no início, né? Isso. Que ainda, infelizmente, ainda existem. Pois é. Dos dois lados, Dos né? dois lados. Dos dois lados, claro. Gente, então é isso. Olha que interessante, né? Eu acho que aqui a gente deixou alguns insights muito importantes. Eu acho que as duas gerações têm muito a contribuir e as organizações têm que lançar a mão, aproveitar dessa diferença, porque eu acho que está difícil para a gente sair do mercado de trabalho. E a gente também tem que dar oportunidade para essa nova geração contribuir e com bastante respeito, com a autoridade que você tem de experiência, que eu tenho de experiência, mas oportunizar para que o novo venha com um processo novo, de uma forma diferente, de um olhar diferente, de um mundo diferente. Então, isso é inovação, né? Isso é inovação. E fiquem ligados, porque a gente já está preparando o próximo episódio para vocês sobre um tema bem bacana. Tá bom, pessoal? Tchau, tchau. Tchau, tchau.